Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso conteúdo é cartaz de campanha, um importante gênero textual. Convido você a ler os nossos objetivos. Eles são: analisar 2 cartazes de campanha que tratam de um mesmo tema, verificando as relações entre a parte verbal e não verbal de um texto. Verificar a significação implícita e explícita no texto. Analisar a linguagem metafórica e sua significação na construção textual. Como disse, cartaz de campanha, um importante gênero que é formado por uma linguagem mista, linguagem verbal, palavras, escritas, ou então uma linguagem não verbal, imagens, cores, formas, tudo para transmitir uma mensagem, convencer a respeito de uma ideia. E para início, vamos refletir sobre essas questões. O que é humor, ironia, o que é linguagem figurada? Um cartaz de campanha tem o mesmo sentido de uma propaganda? Vejamos, o que é humor? Humor é algo que causa riso, que é engraçado, que as pessoas se divertem ao ver, ao escutar, ao saber de algo que traz esse sentimento. E já ironia. Ironia, nós podemos pensar que é o contrário do que se quer transmitir. Então, se a pessoa diz algo, na verdade ela está pensando o contrário daquilo que foi dito ou daquilo que foi escrito. Ironia também pode vir a ser zombaria, tirar um sarro, brincar de uma forma um pouco mais ácida sobre uma temática. E um cartaz de campanha tem o mesmo objetivo de uma propaganda? Sim, o cartaz de campanha tem o mesmo objetivo que uma propaganda, que é trazer uma informação, muitas vezes utilizando o quê? Uma linguagem figurada, porque é mais atrativo. O que vem a ser uma linguagem figurada? É diferente do significado que a gente tem no dicionário, vai além do sentido literal. Temos ali significados que são implícitos, que vão além do que encontramos quando fazemos uma pesquisa. Justamente para ajudar a transmitir de uma forma diferente, muitas vezes até humorística ou irônica, essa mensagem que vai ser propagada através daquele cartaz. Ainda, reflita comigo, você tem animal de estimação? Como você cuida dele? É bastante importante, né, essa reflexão. Eu gosto muito de animais de estimação. Eu não tenho no momento, mas quando tive, sempre cuidei muito desse animal, porque ele faz parte, ele chega a fazer parte da família. Ele está com você ali fazendo companhia nos melhores e nos piores momentos. Então, nada mais justo que ele seja bem tratado, que ele seja bem cuidado, que ele tenha sua água trocada, tenha uma boa alimentação, tenha bons petiscos, tenha também o seu momento de lazer, possa passear, possa descansar em uma boa casa ou em uma boa caminha, né? Então, é importante sim cuidar dos animais, porque eles fazem parte da nossa rotina, do nosso dia e também, como eu disse, da nossa família. Agora nós temos um cartaz de campanha que fala sobre essa causa animal, sobre o tratamento que os animais podem receber ou não devem receber, né? Vejamos só. Não sou seu brinquedo. Abandonar ou maltratar animais é crime. Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 1998. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A pena será aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. Denuncie. Temos o telefone e também aí um endereço eletrônico para essa denúncia. Ainda quem está promovendo, que é a Prefeitura de Pindamonhangaba. Ainda seu indicativo do seu endereço eletrônico ali. Ainda, tirando a questão verbal, que acabamos de fazer a leitura, tem a questão não verbal deste cartaz, que você já deve ter observado.
as cores que estão presentes, as formas também e a imagem, né, que é algo que chama bastante atenção deste cartaz. Como você percebeu, nós podemos observar uma linguagem verbal, palavras e uma linguagem não verbal, imagens, que juntas elas fazem o quê? Elas constroem o significado, elas transmitem a informação, uma complementando, completando a outra. Chegamos ao nosso primeiro exercício. Espero que você tenha prestado bastante atenção no cartaz. Você pode revê-lo ao lado da pergunta, que pede o seguinte: descreva a parte não verbal do cartaz. Então, tudo que não é não verbal, tudo que não for palavra escrita, você deve descrever. Comece. Respondeu? Conseguiu escrever aí quais elementos não verbais estão presentes nesse cartaz? Então confira. Vemos um cão com um mecanismo de dar corda nas costas. Isso mesmo, é o principal não verbal que temos nesse cartaz. Um cão, um cachorro, e nas suas costas temos ali uma corda, né, bem grande, como se ele fosse um brinquedo. Ainda, se você mencionou, fez muito bem, nós temos a questão do ambiente, do que está esse cachorro, conseguimos ver uma parede, um foco de luz e também um sombreado e um tom um pouco mais para o escuro, mais para o cinza, um azulado também, compondo essa linguagem não verbal do cartaz. Vamos refletir, nós temos essa linguagem não verbal utilizando aí, mostrando um cachorro e também a linguagem verbal mencionou a questão da causa animal. Qual o objetivo do cartaz, desse cartaz que estamos analisando? O objetivo dele é divulgar uma campanha contra o abandono dos animais. Isso mesmo, em várias épocas do ano, encontramos aí pelas ruas animais que foram abandonados. Em algum momento, eles tiveram um lar, tiveram uma casa, foram tratados, foram cuidados, mas por algum motivo foram abandonados. As pessoas que cuidavam já não cuidam mais e deixaram esses animais por sua sorte, né? É justamente sobre isso que o cartaz trata, animais que foram abandonados. Temos um quiz, preste atenção. O que a imagem que você viu representa? Letra A, um cão que faz brincadeiras. B, um cão que gosta de brinquedos. C, um cão que é considerado como brinquedo. D, um cão abandonado.
Então, a linguagem verbal que acabamos de descrever, ela representa o quê? Respondeu letra A, B, C ou D. Qual delas traz a explicação correta sobre a parte não verbal deste cartaz? Confira a sua resposta. Alternativa C, um cão que é considerado como brinquedo. Isso mesmo, a representação que temos ali da corda nas costas do cachorro representa que ele é um cão de brinquedo. Agora vamos refletir um pouco sobre a parte verbal deste cartaz. O que a expressão não sou seu brinquedo significa? Significa que as pessoas precisam compreender que animais são seres vivos e não podem ser tratados como brinquedos. Isso mesmo, essa representação não verbal, junto com a imagem, mostra, a verbal e a não verbal, mostra essa questão, essa relação do cuidado com o cão. Então, o cão representado ali, ele parece ser de brinquedo, ele está sendo representado como se fosse um brinquedo, que pode ser utilizado e depois de um certo tempo, deixado de lado. É essa a junção que as duas linguagens trazem. E ainda agora temos um exercício número 2, para você explicar esse relacionamento das duas linguagens. Explique a relação entre a parte verbal e não verbal desse texto. Se você prestou atenção, já dei uma boa dica, uma boa introdução para você conduzir a sua resposta. Então comece. Respondeu? Então confira. Nesse cartaz temos um cão tratado como brinquedo e a mensagem não sou seu brinquedo.
Aqui podemos verificar a mensagem subentendida de que muitas pessoas tratam seus animais como objetos que podem ser descartados. Isso mesmo, foi a relação que mencionamos antes na nossa reflexão, que muitas pessoas tratam seus animais bem até um certo momento, como se fosse um brinquedo, mas depois deixam ele de lado, abandonado. Vejamos agora um outro cartaz que também trata da questão animal, do abandono de certos animais. Faça a leitura comigo. Esse pet é descartável, esse não. Abandono é crime. Veja só, temos uma linguagem verbal bem curta e também bem detalhada, bem contundente, bem ampla, de certa forma. Com poucas palavras, traz uma mensagem muito ampla sobre a causa animal, muito forte. E também a linguagem não verbal, as imagens também dizem muito. Nós temos aqui a representação de uma garrafa e de um cão, de um cachorro. Refletindo sobre esses elementos, nós temos um duplo sentido na linguagem verbal. Quando trazemos aqui a questão do pet, a palavra pet, ela tem duplo sentido, né? Qual é esse duplo sentido? O primeiro pet se refere à garrafa, ao seu elemento de composição, do que ela é feita, do material que ela é feita. Já o segundo elemento, pet, se refere à palavra em inglês, que se refere a animais domésticos, animais que vivem com as pessoas em suas casas. Exercício de número 3, preste atenção, tem o cartaz para você rever as imagens e também reler a questão verbal. Explique o duplo sentido da expressão esse pet é descartável e esse não, no contexto do cartaz. Então, esse contexto verbal e não verbal, o que ele significa? Respondeu? Conseguiu prestar atenção na linguagem figurada, no duplo sentido, a ambiguidade presente nesse enunciado? Qual é a significação que ele traz, o sentido, a mensagem transmitida? Veja só. Indica uma comparação entre algo descartável e um animal de estimação, mostrando que o segundo não pode ser comparado ao primeiro, apesar do nome. Isso mesmo, nós temos aqui a presença da linguagem figurada, de uma figura de linguagem, a comparação. Nós temos o cão e a garrafa PET. Os dois utilizam também a mesma palavra, né? A mesma nomeação em alguns momentos. A questão do PET. Mas um, sim, você pode jogar no lixo, reciclar, enfim. O outro não pode ser deixado de lado nem abandonado.
Vejamos agora mais uma reflexão. Nesse caso, temos uma forte ironia, que dificilmente alguém confundiria um cão com uma garrafa de plástico. Isso mesmo. Fora a questão da comparação, nós temos essa outra questão da linguagem, a ironia, uma questão de zombar de uma forma bem contundente a causa animal, que ele não tem uma relação com o objeto, que ele não é o objeto, e sim uma vida. Temos um quiz, preste atenção. Qual o objetivo da ironia no cartaz? Olha só, hein? Já dei uma super dica. Letra A. Mostrar que algumas pessoas não sabem a diferença entre uma garrafa e um cão. B. Chamar a atenção para a maldade de pessoas que consideram animais de estimação como descartáveis. C. Mostrar que os pets não devem ser vendidos. D. Mostrar que devemos cuidar dos pets como cuidamos de nossos bens materiais. Qual é a alternativa? Respondeu, qual alternativa mostra essa ironia? A alternativa B, chamar a atenção para a maldade de pessoas que consideram animais de estimação como descartáveis. É a questão que está sendo retratada, a ironia. Estamos chegando ao fim e o que aprendemos? Analisamos questões explícitas e implícitas em 2 cartazes de campanha, compreendendo as relações entre a parte verbal e não verbal do texto. Veja só, bem importante para o cartaz, para o sentido, essa complementação das 2 linguagens. Temos ainda a referência do material utilizado, se você quiser se aprofundar. Estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima.